Me perguntaram também sobre a questão do Estado palestino. Olha só, já para a gente entrar no papo de hoje, o papo de hoje é geopolítica e Guerra Fria na veia. Me perguntaram sobre o Estado palestino. Olha só, o Estado palestino, Israel sabe que não pode, Israel tem ciência de que não pode permitir que seja criado um Estado palestino. Israel sabe disso. Israel sabe que se você cria o Estado palestino, Estado com fronteiras claras, vai ter forças armadas, vai ter autonomia, vai ter aeroporto, e aí vamos supor que, do mesmo jeito que tem base russa na Síria, os russos põem uma base lá, na Palestina. A China, que não tem esse hábito, mas resolve botar uma base lá. E aí, como é que fica? Aí não tem cucareca nem xereca cabeluda, aí ninguém arranca os palestinos mais de lá, nem os Estados Unidos. Então, o sonho de ter um Estado palestino e um Estado em forma de um Estado binacional, isso se provou uma utopia. Isso era um sonho da União Soviética, dos comunistas da época, das forças progressistas, que acreditaram em algum momento que poderiam fundar um Estado de Israel organizado pelas forças progressistas em consonância com setores da esquerda árabe. É isso que se acreditou lá. Esse projeto foi derrotado, completamente derrotado, nos primeiros 2 anos. É isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar aonde mais projeto semelhante aconteceu. Porque às vezes a gente fica de bobeira e não se liga aonde mais isso aconteceu, ou aonde mais foi tentado. Então, eu acho também uma falha e uma falta de leitura, às vezes, quando eu vejo gente de esquerda assim, que o Stalin. Não, deixa o Stalin morrer em paz. Ao Stalin já é acreditado tanta coisa. Acreditar o Stalin. A criação do Estado de Israel é, no mínimo, uma leviandade. Sabe por quê? O Estado de Israel ele aconteceria mesmo que a União Soviética tivesse dito não no Conselho de Segurança. Porque eles iam criar ali na Palestina, primeiro que naquela Palestina, os árabes não estavam organizados em forma de Estado. Eram, era uma população dispersa. Segundo, que a Palestina já estava sob controle inglês. E terceiro, que você já tinha uma Turquia, um Irã e uma Síria, naquele momento, que estavam no colo do imperialismo. Dali a União Soviética não tinha forças para estar ali fisicamente, apesar da União Soviética ter ocupado o Irã junto com os ingleses durante a Segunda Guerra Mundial. A última coisa que a União Soviética queria era uma guerra em 1947-48, porque ela ainda estava se recuperando de uma guerra que quase exterminou a União Soviética. E ela sabia que os Estados Unidos sim queriam a guerra, porque os Estados Unidos não sofreu abalo no seu território, a produção bélica estadunidense transbordou, e quanto mais guerra para os Estados Unidos fizessem naquele momento, era melhor, porque mais os Estados Unidos poderiam se expandir, já que os Estados Unidos contavam com um monte de linha 2, Inglaterra, França e, teoricamente, já uma Alemanha Ocidental. Então, a União Soviética não ia peitar. E as falas do Stalin, logo depois desse golpe que Israel dá no mundo, na ONU, na União Soviética, nos árabes e nas forças progressistas, Stalin vai dizer: nós não apoiamos esse tipo de coisa, esse tipo de coisa não é o que foi acordado. Se é para ser isso, não teria o nosso apoio. Até porque o Estado de Israel ele foi disputado. O Estado de Israel, a fundação desse Estado de Israel foi disputado. Uma porrada de judeus que era da União Soviética, que todo mundo acreditou que iria para lá para reproduzir o socialismo, chegou lá, mudou de lado. Chegou de lado e debandou. Aí é da União Soviética. A União Soviética não tem como ingerir naquele momento. Entendeu? A União Soviética estava só. A União Soviética estava só, tentando consolidar suas fronteiras, vendo a Guerra Fria já se desenhar muito perto dela, e ela tinha problemas enormes para resolver. Era devolver toda
a capacidade social da Revolução. Como é que ela ia se meter numa guerra com os Estados Unidos, na Palestina, para dizer os rumos que iam Israel? Isso é utopia, companheiros e companheiras, entendeu? Estou aqui respondendo uma série de coisas que eu recebi durante a semana, estou aproveitando, para já contextualizar o assunto que a gente tem para falar. O Estado de Israel ele foi um golpe geopolítico, comandado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, os Rothschild, eles entendiam que eles precisavam criar Israel. Quando os Estados Unidos cria essa Israel que está aí, acontece duas coisas. Primeiro, os Estados Unidos montam uma grande base para controlar o Oriente Médio e a região adjacente. Eu já botei os mapas aqui, vou botar de novo para a gente ver. E segundo, que a União Soviética, os Estados Unidos se estabelece umbilicalmente com os grandes bancos, com as grandes transnacionais que vão surgir no pós-guerra que vão precisar desses bancos. E essas transnacionais estão em toda a Europa capitalista, captando dinheiro, transformando ouro e as moedas locais em dólar. Bretton Woods não aconteceria sem os banqueiros judeus de Nova York. Bretton Woods não aconteceria sem os banqueiros judeus em Londres. Bretton Woods não aconteceria sem os banqueiros judeus em Paris. Então, para os Estados Unidos, foi um grande negócio você criar um país que é a sua semelhança a nível de arrogância e de reacionarismo, que faz o teu trabalho sujo de desestabilizar toda a região e ainda trabalha ideologicamente as forças reacionárias do mundo todo com essa história de que Israel é o povo de Deus, é o povo santo, está sendo atacado, os árabes são filha da puta. Ou seja, lá atrás, Israel começou toda essa construção discriminatória contra os árabes. Isso não existia. Isso não existia em literatura nenhuma. Pelo contrário, os estigmatizados eram os judeus. Os judeus é que eram perseguidos. E aí, na vez deles tratarem os árabes com o altruísmo necessário pelo aquilo que eles viveram, porque aqueles primeiros judeus que vão lá para Israel, que vão para a Palestina, eles viviam em consenso, eles viviam harmoniosamente com os árabes. Eles eram amigos antes da fundação do Estado de Israel. Não havia essa coisa de roubar o território, de oprimir, de discriminação, pelo contrário. Viviam muito bem. Isso é uma parte da história que precisa ser dita. O que desequilibra a Palestina é o Estado de Israel. Mas que Estado de Israel? O Estado de Israel criado pelos sionistas. Aí é outro. Entendeu? Aí é outra régua que a gente tem que medir isso. Entendeu? Querida Elsa, companheira, obrigado, boa noite. Urra! Vamos junto. Obrigado aí pela sua ajuda, querida. Tem um detalhe que a gente tem que perceber. Esse Estado de Israel, ele foi assaltado. Esse Estado de Israel, vamos pegar aqui uma definição legal. O que é o Estado? O Estado é o instrumento de opressão de uma classe contra a outra. Não é isso? Esse Estado foi assaltado. Sionistas, apoiados pelos Estados Unidos e pela OTAN, vão lá e sequestram esse Estado e montam um projeto extremamente reacionário, extremamente elitista, discriminatório, e mais, que vai trabalhar em consenso com o imperialismo na região. Ou seja, qualquer um aqui. Se eu inventar um país aqui em casa agora e falar assim para os gringos, olha, aqui vai ser extremamente reacionário, aqui todo mundo é o ASP, preciso da ajuda de vocês, eu vou bater em negro, eu vou matar índio, eu vou surrar árabe. Daqui a pouco chegou o helicóptero aqui, me dá arma, me dá mantimento, me dá passaporte, me registra na ONU, e eu fico aqui no quarto dizendo que aqui é o bastião da democracia carioca.